É até maluco pensar que a gente tá falando desse assunto só agora, em 2025, mas eu tô muito feliz que isso finalmente se tornou alguma coisa no mundo do automobilismo, porque dinheiro no mundo do automobilismo é um assunto muito complicado, porque a gente sabe que muitos talentos são deixados de fora na escadaria do automobilismo, não conseguem chegar no em qualquer categoria, às vezes, muitas pessoas se perdem no meio das categorias de base do automobilismo porque falta dinheiro. Porque você não tem dinheiro pra fazer uma Fórmula Regional Europeia, você não tem dinheiro pra conseguir correr no kart direito, pra subir de nível no kart, competir numa competição um pouco mais acima do kart. E isso é algo muito complicado porque a gente perde muitos talentos. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o do próprio Alex Palou. Cara, o Alex Palou lá destruindo na Índia, sendo um monstro, e o cara não tinha dinheiro pra correr nas categorias de base na Europa, tá ligado? O espanhol não tinha dinheiro pra correr nas categorias de base da Europa, ele se mudou para os Estados Unidos, onde pra subir na escadaria da Índia é mais barato, conseguiu se destacar por lá, chegou na Índia e agora tá destruindo a categoria. Então assim, a gente não tem noção de quantos nomes se perdem na base porque não tem dinheiro. Porque simplesmente não tem dinheiro. Um outro exemplo que eu posso dar também aqui do Brasil é o Gianluca Petekoff. Não necessariamente que ele fosse um piloto que, tipo, ele ia chegar na Fórmula 1 em nada, mas ele não conseguiu completar a temporada dele na Fórmula 2 porque ele não tinha dinheiro, por exemplo. E é muito bizarro porque o preço da Fórmula 2 é estratosférico, cara. Isso é uma coisa bizarra que a FIA, que a Fórmula 1 precisam trabalhar de alguma forma. Eu acredito que esse passo que eles deram aqui já é um primeiro passo importante para isso. Eu não acho que seja a solução, mas é um primeiro passo para chegar na solução. Um primeiro passo, um grande acerto. Mas pra vocês terem noção, uma temporada na Fórmula 2 hoje custa pelo menos ali por volta de 3 milhões de dólares. E isso não necessariamente numa equipe de ponta. Numa equipe de ponta provavelmente custa ainda mais. Mas custa ali por volta de uns 3 milhões de dólares, vamos dizer. Para você correr uma temporada na Fórmula 2. 3 milhões de dólares. Isso já é muito dinheiro para quem é lá de fora. Imagina, por exemplo, para um brasileiro, para um sul-americano. O que não é esse dinheiro para conseguir correr na Fórmula 2? Se tu não tá vinculado a uma academia, eu tenho um patrocinador muito generoso, que é raro nas academias de base, tu não vai conseguir pagar isso. A gente, por exemplo, alguns dos nossos nomes hoje, eu ia falar do Rafa, porque ele tem um patrocínio bem forte com a Ambipar, mas ele tem o apoio da Academia da Ferrari. A Academia da Ferrari tem esse dinheiro, obviamente, eles separam exatamente para pagar esses valores nas academias de base. E, por exemplo, aqui na Fórmula 4, um nome que eu já falei bastante, o Heitor Dallagnol, que ele é apoiado pelo Bradesco, pelo Banco Bradesco. Então, essas pessoas, elas têm ali um apoio e conseguem chegar. Mas a gente tem muitos nomes, brasileiros mesmos, que não têm esse dinheiro. O Gabriel Gomes, por exemplo, que é um piloto que eu falei no Clube da F1, no vídeo sobre talentos pro futuro do automobilismo, o Gabriel não tem, assim, eu não sei, eu tô afirmando um negócio sobre a família dele que eu não faço ideia aí, né? Eu já tô entrando em território que é complicado, mas assim, do que a gente sabe, ele não tem 3 milhões de dólares para gastar em uma temporada da Fórmula 2. E ele é alguém que tem talento, ele é um bom piloto e que precisa de um apoio, precisa de alguém ajudando ele, um patrocinador, uma academia que seja, com ele disputando o título lá com o Kim Nakamura aberta e com o Sebastian Weldon na F4 italiana. De qualquer forma, a escadaria da Fórmula 1 é brutal nesse sentido financeiro. E a Fórmula 3 anunciou que já para essa temporada, para os campeões dessa temporada, ela vai dar um prêmio, uma bolsa de valores para ajudar. Uma bolsa de valores não, uma bolsa de dinheiros, né? Que seria como se fosse uma bolsa de estudos, né? Porque você vai bem, você é o melhor, você ganha uma bolsa de estudos para estudar numa universidade, num curso que seja. Eles estão dando uma bolsa para você ir para a Fórmula 2, se você for bem na Fórmula 3, já a partir de 2025. E eles anunciaram aqui numa imagem que eles publicaram nas redes sociais em geral da Fórmula 3, basicamente essa imagem aí que eu tô mostrando para vocês, e que a partir de 2025 o campeão da Fórmula 3 vai receber uma bolsa de 300 mil euros, o segundo colocado 250, o terceiro 200 mil, o quarto e o quinto 100 mil euros. E, assim, convertendo para dólares, os 300 mil euros viram uns 350 mil dólares, mais ou menos, o que não pagam os 3 milhões necessários, mas já é uma força, já é alguma coisa, já é algo que realmente te ajuda a pelo menos comprar um tempo na temporada da Fórmula 2, caso você não tenha dinheiro. Claro que geralmente o cara que é campeão da Fórmula 3, ele tá correndo numa das melhores equipes. Ele tá correndo numa Campos, ele tá correndo numa Trident, ele tá correndo na Prema, que na Fórmula 3 ainda é muito boa.
ele tá correndo numa das equipes de ponta e provavelmente ele tem apoio ou de uma equipe da Fórmula 1 ou de algum patrocinador generoso para bancar para ele uma equipe de ponta da Fórmula 3. Mas você tem outras posições, como o quarto ou quinto, que você vai ali ter, até o terceiro, que você vai ter pilotos que não necessariamente correm na melhor equipe, mas têm a habilidade, têm a qualidade, têm o nível para estar alto no campeonato. E eles não têm o mesmo orçamento que esse cara que foi campeão às vezes, que já vai receber um bônus de 300 mil euros pro próximo degrau na Fórmula 2, mas esse dinheiro, esses 100 mil euros, esses 150 mil euros, que quando você pega o geral, né, a base da montanha ali, não completam nada dos mínimos ali de 2, 3 milhões de dólares que você precisa para estar na Fórmula 2, mas já ajudam de alguma forma. São uma porta de entrada. São até um argumento que você pode usar para convencer patrocinador. Você pode falar, ó, provavelmente o piloto já tem um budget reservado, né, de coisas que ele ganha, de patrocinadores que ele tem hoje. Fala, ó, eu tenho esse valor X, eu consigo comprar tantas corridas, eu preciso que você só me apoie em mais X corridas. Ó, se nessas corridas eu não der resultado, você não precisa me apoiar. Se eu mostrar resultado, você então me ajuda a bancar as próximas corridas. Você consegue usar essas coisas como um argumento. E isso é algo muito importante no automobilismo. Isso é algo que a Indy Next... É que assim, quem resolve esse problema muito bem pra mim é a Indy Next, que é a Fórmula 2 da Indy. Porque o campeão lá, o Dennis Hauer, que foi o campeão esse ano, inclusive... Ele flopou, né, na base da Fórmula 2. Ele foi campeão da F3, mas na Fórmula 2 nunca rendeu o que se esperava dele. Mas ele foi lá correr na Indy Next, foi campeão da Indy Next... E ele, além de receber uma bolsa de sei lá quantos milhões de dólares... Milhões não, né? Sei lá quantos dólares. Muitos dólares, eu garanto pra vocês. Pra poder ajudar a financiar ele uma vaga na IndyCar, ele tava garantido de que ia correr em pelo menos 2 corridas na temporada que vem. Uma seria a Indy 500, se eu não me engano, seria a Indy 500, e a outra seria uma outra corrida a combinar. Ele acabou fechando com uma das equipes da Indy, mas por ser campeão da Indy Next, ele tinha a garantia de que ia pilotar pelo menos 2 corridas da Indy e de que ele teria a bolsa de valores dado pela Indy para ajudar a financiar uma vaga na Indy. Claro que a situação é diferente na Indy, a realidade da Indy é diferente, lá é muito mais aberta a questão das vagas do que na Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito mais fechada essa questão de equipes e vagas do que na Indy, apesar desse ano eles terem começado lá o sistema de charter, que é para se aproximar do que funciona a Fórmula 1, né, de você ter um número de vagas fixos, assim, na Indy 500 você pode aumentar, mas lá ainda é muito mais móvel as questões das vagas em relação ao que é na Fórmula 1. Então, é mais possível disso acontecer. Mas eu não seria contra também você ter coisas assim na Fórmula 1. Apesar de que a ideia hoje da FIA e da Fórmula 1 é de tentar vender de que você sobe pelo mérito, né, tudo isso, ainda mais com o teto de gastos que existe hoje, a gente não pode negar que questão financeira, especialmente para as equipes do meio baixo de pelotão, é muito importante. Faz muita diferença. Então ainda acho que é necessário ter um estímulo voltado... Por exemplo, o próprio Drogovic, né? Ele acaba perdendo a vaga na Sauber. Um dos supostos motivos dele ter perdido a vaga na Sauber antes mesmo ainda do Bortoleto, quando fecha o 3º ano do Joe lá na equipe, porque o Joe ia trazer dinheiro e o Drogovic não. Então, questão financeira faz diferença. Eu acho que é um passo para um bom caminho. Eu acho que a Fórmula 3 acerta demais com essa decisão de dar essa bolsa para ajudar os pilotos, porque a questão financeira é muito pesada, é muito complicada no mundo do automobilismo em geral, principalmente no automobilismo europeu, que é extremamente inflacionado. Então é um primeiro passo muito bom e eu espero que continue evoluindo, que essa premiação aumente. O campeão Rafa Câmara, por exemplo, nem vai precisar, mas, cara, assim, né, não vai recusar os 300 mil euros. Ah, e claro, o prêmio só vai cair na tua conta se tu for pra Fórmula 2. Se tu não conseguir vaga na Fórmula 2, o prêmio vai pro próximo piloto melhor colocado. Então, tipo, se o terceiro colocado, vamos dizer, não sobe pra F2, ele resolve ficar mais uma temporada na F3. Então, os 200 mil vai pro quarto colocado, 150 pro quinto, os 100 mil pro sexto, entendeu? O dinheiro só cai na conta de quem sobe de categoria. Então, tem essas questões também ainda, né? Esses detalhes que fazem diferença. Mas ainda assim já é um grande passo para ajudar os jovens pilotos a enfrentarem essa escadaria brutal, não só mentalmente, mas financeiramente, que é chegar na Fórmula 1.